Oi, banana. Que foi dessa vez? Ai, menina, não fogou a planta. Eu vou ter que fazer vídeo agora. Mas eu tô fazendo feijão, você não tá ouvindo? Tá, eu vou fazer então. Mas, ó, é isso aí. Não esquece de se inscrever no canal e dar like nesse vídeo, senão como é que eu faço? Como é que eu pago meus feijão pra fazer aqui? Tá bom, menina. Ah, também te amo. Tá bom, eu vou sim. Tá bom. Tá, tchau. De novo ela me liga, não me deixa nem fazer meu feijão em paz. Já que eu vou ter que fazer esse vídeo aqui, você me dá um segundo que eu vou ali desligar meu feijão e já volto. Oi, Bob, tudo bem com a senhora? Hoje eu vou te ensinar a regar suas plantas. Banana, não preciso desse vídeo, eu já sei molhar minhas plantas. Eu molho 2 vezes por semana com um copo de requeijão e tá bom. A senhora quer me matar do coração? É isso que eu tô compreendendo? Não faça isso, Vopes. Não faça isso. Sabe por quê? Ninguém pode te dizer quantas vezes por semana a senhora tem que molhar suas plantas. Cada plantinha tem sua especificidade. Cada plantinha tem sua necessidade de água, seu tipo de terra. A sua casa é completamente diferente do lugar onde ela morava. E é diferente da casa do amiguinho. A senhora tem que entender as umidades de terra que as plantinhas gostam. E aí, molhando as plantinhas de acordo com a umidade que elas precisam. Bananas, como eu faço isso? É muito simples, querida, vamos aqui. A senhora vai lá e pesquisa. Pesquisando, a senhora vai ver que existem 3 tipos de umidade. Tem a terra seca, tem a terra média e tem a terra úmida. A terra média é difícil de alguém te falar, essa umidade é média. Mas você vai perceber pelo resto das indicações das plantas. Como é que a gente vai descobrir como é terra média, úmida ou seca? É muito simples, é pelo teste do dedo. O teste do dedo consiste em você pegar o seu dedo e enfiar na terra. E a partir disso você vê a umidade. Por exemplo, a terra úmida, ela é assim. Você vai enfiar seu dedo saiu sujo, então essa terra é úmida. Agora, a plantinha de umidade média, ela é assim, ó. Plantinha não, né? A terra. Ela é assim, ó. Tá molhada? Tá. Mas eu vou colocar meu dedinho, eu vou sentir uma umidade, mas meu dedo sai assim, seco. Tá vendo? Então, essa é uma terra de umidade média. Agora a terra seca, ela é assim, ó. Praticamente uma farofa. Você não sente muita umidade e ela é totalmente solta. Solo seco não é solo desidratado, hein? A senhora tem que acertar a periodicidade certa da sua plantinha. Quando a senhora não rega a sua planta, o solo desidrata totalmente, ficando assim, ó, duro, e a planta acontece o quê? Morre. Por que ela morre? Quando o solo desidrata totalmente, ele empedra. Quando ele empedra, a terra se compacta. Quando a terra se compacta, o solo não troca mais gases com o exterior. Dessa maneira, as bactérias que estão aqui dentro, todos os bichinhos que estão aqui dentro, não tem espaço, não tem como trocar gases ou se mexer aqui dentro. Se eles não se mexem ou se eles não trocam os gases, eles não produzem os nutrientes necessários para a plantinha e ela morre. Como a gente pode ver aqui. Então, Vopes, muito cuidado com a terra seca, que terra seca não é terra desidratada. Espera aí que eu tava aqui tirando as coisas aqui em cima da mesa para a senhora ver melhor. Agora vamos falar de outra coisa. Como efetivamente molhamos as plantinhas? Porque eu acho que a senhora tá molhando com vaso, né? Tá molhando com copo, tá molhando com uma garrafa. E aí não tá entendendo umas coisas que estão acontecendo lá com essa plantinha. Então, a Vovos vai explicar. Você tem uma plantinha, certo? Aí você vai com seu belíssimo copinho de água jogar aqui. Veja o que acontece quando eu jogo a água com o copo. Não sei se a senhora vê aí, mas ficou um buraquinho, né? Sabe qual é o problema? Quando você joga com o copo, primeiro, o volume de água que tem aqui é muito para uma planta. Quando chove, a quantidade que de fato cai na planta é muito menor do que tem aqui. Então você acaba molhando demais a planta. Como você está jogando um monte de água de uma vez só, numa pressão muito alta, isso acaba fazendo um buraco. E nesse buraco, todo esse volume de água passa muito rápido, meio que limpando a planta. Quando ele passa tão rápido, ele leva com ele os nutrientes e lava a terra. E dessa maneira, aos poucos, você vai lavando da terra todos os nutrientes que ela precisa. Então, Vopes, isso aqui ficou no passado. A
senhora não vai mais regar essas plantinhas de copo ou de garrafa. A senhora vai comprar um super aspersor. Por que que esse é ideal? Olha só, ó, observa. Não é uma propaganda, mas poderia ser. O que isso parece? Isso parece uma chuva, né, vovós? A planta vem onde? Que ela mora? Onde que ela mora? Ela mora na floresta, ela mora no campo, ela mora do lado de fora, onde chove. Ela não mora dentro da sua casa, você que tá chamando ela pra morar com você. Então você cuida dela direito, né, pô? Aí a senhora já comprou o seu aspersor belíssimo, não vai mais matar a sua planta, não vai mais lixiviar a sua planta, mas a senhora ainda não sabe molhar a sua planta. Como é que se molha de verdade uma planta? Como a senhora é uma vovó muito econômica, não gosta de gastar recursos naturais e nem dinheiro, porque você não é besta, a senhora vai fazer o seguinte: a senhora vai apertar o aspersor e vai contando. 1, 2, 3, 4, 5. Quando a planta fizer um xixi, tá vendo que ela fez um xixi? A senhora para. Vou explicar a parada do xixi. Quando a planta faz xixi, o que isso quer dizer? Que essa água que caiu numa velocidade adequada por todo o vaso e saiu por baixo. Se ela passou por todo o vaso, ela hidratou toda a terra. Quando você conta e sabe quantos segundos de água a sua planta precisa, você não gasta água a mais. E você pode ir testando isso e avaliando para você não gastar água. Agora, onde eu molho a minha planta? Isso é muito importante. A maioria das plantas se hidratam pela raiz. Claro, elas recebem uma porção de água pelas folhas, mas na verdade a maior parte da hidratação delas é feita pela raiz. Então, a gente lembra lá daquele vídeo das Eude e Mono, que a raiz ela se concentra abaixo do caule e vai se dispersando. Mas a maior parte da raiz está bem embaixo do caule. Então, quando a gente vai molhar a plantinha, a gente tem que molhar ao redor do caule, no perímetro do caule. Não adianta você concentrar e molhar aqui em cima, nas folhas, porque até não tem muito problema, mas a questão é, ela não vai absorver por aí, então você vai molhar ela à toa. Mas, para toda regra, existe sua exceção. Se a senhora não se lembra, existe aquele tipo de plantinha que se chama epífita. As epífitas são plantas que vivem em cima de outras plantas ou outras coisas. Tipo aquelas plantinhas que vivem na linha do poste, sabe? Se não sabe, a gente vai botar uma foto aqui. Então, essas plantinhas, elas absorvem a água pelo ar. Elas absorvem principalmente pelas folhas, porque a raiz delas, na verdade, só serve para fixação. Então, se você tiver uma planta aérea, uma planta epífita, a senhora pode molhar ela e se concentrar nas folhas, porque é daí que elas vão pegar a água delas. Como é que eu sei exatamente de quanto em quanto tempo eu tenho que molhar minha planta? Seguinte, você sabe que a sua planta é de terra úmida, média ou seca, certo? Então, para a senhora não errar, a senhora vai fazer o teste do dedo. Beleza, Banana, mas aí eu tenho que deixar minha planta constantemente naquela umidade? Não, senhora. Se a senhora fizer isso, a senhora vai imitar uma situação que não existe na natureza. Porque é certo que alguns lugares são mais úmidos e outros são mais secos. Mas a terra não está 100% apropriada todo o tempo. Ela seca e é umedecida de novo. Ela seca e é umedecida de novo, porque a chuva não acontece 100% do tempo, né? Ela vai acontecendo periodicamente. Então, para a senhora não errar, o que a senhora faz? Se eu tenho uma planta de terra úmida, eu deixo ela ficar média. Quando ela chegar no limiar para secar, eu umedeço ela de novo. Se eu tenho uma terra média, eu deixo ela ficar seca. Quando ela secar, eu umedeço ela de novo. Então, como isso acontece, eu não tenho como te dizer exatamente de quanto em quanto tempo você vai molhar sua planta. Porque dependendo da sua casa, da umidade do lugar onde você mora, da terra que você comprou, do vaso que a sua planta tá, a sua planta vai precisar de quantidade de água diferente. Uma coisa importante, a senhora não pode ficar molhando de pouquinho em pouquinho todo dia. O que a senhora precisa fazer é molhar adequadamente a sua planta de tempos em tempos. Entendeu? Tipo, deixa ela fazer xixi. Se ela não fizer xixi, a senhora não molhou ela corretamente. Agora, duas diquinhas que podem te ajudar nesse trampo aí de ficar molhando planta. A real é que quando você entende bem essas plantinhas, você vai regando elas de uma maneira, orgânica. Isso vira parte da sua rotina e para de ser um problema. Mas tem duas coisas que podem te ajudar
a ter que molhar menos e deixar sua planta mais saudável. Como a senhora sabe, existem vários tipos de vaso. Existem vasos impermeáveis e vasos mais permeáveis. Os vasos impermeáveis são os vasos de plástico, os vasos de ferro. Agora, os vasos permeáveis são os vasos de matérias orgânicas, tipo vaso de barro, vaso de fibra. Esses vasos, como eles têm poros, o ar vai passando por ele e vai existindo um equilíbrio maior entre a umidade interior do vaso e a umidade exterior. Portanto, a terra vai perdendo umidade para o exterior. Então, você já sabe, por exemplo, se você tem plantas que precisam de mais água, melhor uma escolha de um vaso impermeável. Se você tem uma planta que precisa de menos água e precisa de mais aeração no solo, melhor um vaso permeável. Putz, banana fudeu, eu só tenho um vaso de barro na minha casa e eu tenho um monte de samambaia. Calma, isso não é um problema. A senhora só vai ter que adequar a sua rega à situação que você tem em casa. Se você tem uma casa que é mega seca, assim, esturricada, e um vaso de barro, você vai ter que botar mais água. É isso. Agora, essa dica é show de bola e quase ninguém te fala isso. É muito importante, de verdade, que a gente cubra o solo. Porque quando você cobre o solo com algum material, tipo isso aqui, que é casca de pinos, com seixos, com qualquer outro material que vai dar uma protegida, você mantém o solo mais úmido, porque esse material está impedindo que a água saia. E mantendo o solo úmido, você mantém ele protegido. Porque é mais ou menos assim que acontece. A terra ela não fica exposta, ela sempre está coberta de alguma coisa. Então a gente tenta mimetizar isso aqui nos nossos vasinhos. Agora a senhora está poderosa, a senhora vai parar de... Ai, menina, esqueci de um negócio. Pera, volta aqui, não vai embora. Tava aqui fazendo esse vídeo, né? Esqueci que a banana me perguntou um negócio. Nem lembro se ela encharcou, se ela afogou a planta dela ou se ela matou a planta esturricada. Mas tem essa questão aqui. Tem muita gente afogando planta achando que a planta tá seca. Como é que a gente faz para saber isso, produção? A gente espirra na planta e vê o que acontece. Existem maneiras da gente perceber isso. Primeiro, a diferença entre uma planta encharcada e uma planta seca, você vai reparar que em ambos os casos a planta fica caída. Mas a planta encharcada, ela vai apresentar os seguintes sintomas. Ela vai ficar caidinha assim, vai começar a perder as folhas, mas as folhas não vão secar. Elas vão cair sem secar. As folhas geralmente ficam num tom amarelado e vão caindo, elas ficam inchadas. E para a planta conseguir perder mais água, ela vai tirando as folhas fora, entendeu? Agora, se a planta estiver seca, ela vai ficando murcha e seca, murcha e dura, murcha até dura, entendeu? E as folhas vão ficando secas e quebradiças num tom palha ou mais escuras. Então, calma, tá bom? Faz o seguinte, viu que a planta tá murcha e ela não tá ficando dura, ela tá mais um tom amarelado, você consegue ver que ela tem um monte de água dentro dela? Dá uns dias, fica sem molhar, vê o que acontece. Ela vai se erguer e vai ficar mais forte. Você vai ver que a estrutura dela vai estar mais inteira. Se isso não acontecer, ela continuar caindo, aí pode ser que seja secura mesmo. Mas, cara, geralmente as pessoas matam as plantas de excesso de amor e não de falta de amor, viu? Então, presta atenção, Vops. Vops, aproveita que a senhora tá aí, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo. Beijos, manda foods. Ai, meu feijão.